grupo de 14 invasores de terra foi detido pela Polícia Militar no Mato Grosso após ocupar uma fazenda na cidade de Querência, que fica a 850 quilômetros da capital Cuiabá. Os criminosos foram presos portando um facão, uma foice e 4 armas de fogo, além de muitas munições e aparelhos celulares. O secretário de Segurança Pública do Mato Grosso, César Augusto Roveri, disse que o Estado não vai mais tolerar este tipo de crime. Parabéns. Ministros do Lula, apesar de tudo que se vê, têm repudiado esta onda de invasões que o MST vem promovendo desde o começo de ano. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais de Lula, disse que o governo não tem qualquer relação com isso. Eu vou abrir aspas. Eu condeno veementemente qualquer invasão de terras produtivas. Não é a melhor forma de lutar por qualquer coisa. Condeno qualquer atitude que possa atrapalhar a produção. Fecho aspas. Faltou condenar Stedley ter viajado no mesmo avião, afinal, ele é o ministro das Relações Institucionais. O que é que Stedley estava fazendo ali? O ministro não reprovou. Bom, enfim, Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, disse que a invasão da Embrapa por parte do MST é inaceitável. Aspas, atentar contra isso está muito longe de ser ocupação, luta ou manifestação. Atentar contra a ciência, contra a produção sustentável é crime, e crime próprio de negacionistas. Fecho aspas. Apesar do repúdio dos ministros, o governo federal cedeu à pressão do MST e nomeou 7 novos superintendentes regionais para o INCRA. O movimento pedia a substituição imediata de chefes do Instituto que foram nomeados no governo Jair Bolsonaro. Foi um governo que fez mais reforma agrária do que Fernando Henrique, Lula e Dilma juntos. Foram trocados nomes do INCRA do Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso. O MST também pressiona pela troca da Superintendência de Alagoas, que é comandada por César Lira, primo de ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Por conta dessa demanda, líderes do movimento fizeram uma reunião em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Meus queridos, daí, como é que vocês encaram esse morde-a-sopra do governo? De que adianta o ministro das Relações Institucionais criticar e não criticar Stedley, que está chamando em rede social as pessoas que se incluem, se intitulam do movimento a cometer invasão, dando sinal, ou seja, Stedley, eu tô aqui no avião com o presidente, galera, pode invadir que a gente, costas quentes aqui, invade à vontade. Esse é o sinal, esta é a mensagem. Então o Padilha, ele repudia, mas não repudia o chefe desse pessoal viajar no mesmo avião que o presidente. E o ministro da Agricultura também, ele faz uma crítica, mas é aquela crítica. Eu critico, mas o governo faz e eu continuo nesse governo. Então, o que você acha disso, Daniel José? O crime autorizado no Brasil, ou seja, nós vivemos num crime onde... Nós vivemos num crime... Nós vivemos num estado... Bom, nós vivemos num crime. Nós vivemos num estado de crime onde alguns criminosos, né, o crime é a exceção, ou seja, nós vivemos num estado de exceção. Olha, boa tarde, Pavinato, boa tarde aos colegas aqui da mesa, todo mundo que está acompanhando a gente. Você falou, Pavi, sobre morde-a-sopra. Se tivesse um morde, estaria ótimo, porque nem isso está acontecendo, né? A gente vê algumas comunicações de reprovações muito softs, assim, por parte de alguns ministros do governo Lula, mas a realidade é exatamente o que você disse. O João Pedro Stedley, que é o presidente do MST, ele estava na visita de Estado do Brasil à China. Ou seja, ele não estava só viajando no mesmo avião com outras autoridades, ele estava ali
na condição de representante do país ou de alguma instituição relevante do país lá na visita de Estado do Brasil na China. Ou seja, uma posição extremamente importante e prestigiosa na perspectiva do Lula. Uma organização que, como os dados mostram, já teve invasões criminosas nos últimos 3 meses, muito mais do que nos últimos 4 anos, que de lá da China, o presidente do MST, o Stedley, anunciou, né, o Abril Vermelho e todas as invasões que vieram acontecendo, e o que eles estão conseguindo fazer é ganhar cada vez mais espaço no governo, ganhar espaço em posições-chave, nesses comandos regionais, aí, essas superintendências regionais do INCRA, que são super importantes. E tanto É o INCRA que define se a terra é improdutiva ou não. Se o MST tem um INCRA na mão, ele já invade sem o título de improdutividade da terra, ele mesmo faz a cama. E isso mostra uma hipocrisia tremenda, né? Porque as terras que estão sendo invadidas não só são produtivas, como são terras dedicadas ao desenvolvimento da ciência e também à conservação da caatinga. Ou seja, a esquerda que supostamente, né, se coloca como um defensor da ciência, como um defensor do meio ambiente, agora, né, tá tendo terras invadidas pelo MST justamente com esse perfil. Onde é que está a ministra da Agricultura? A preservação da caatinga por homens caatinguentos. Exatamente. Onde é que está a ministra da Agricultura para denunciar também essas invasões? Onde é que está a ministra da Ciência e Tecnologia para denunciar também, que é do PCdoB, para denunciar essas invasões aí que têm atrapalhado o trabalho do Embrapa, né? Que é uma organização séria. Você sabe onde está. Para de pergunta retórica, que você sabe onde está. Você sabe que eles ficam assim... E aí, Nelson? Mas o espírito é esse. Ô, Nelson, agora, tá aquela onda louca, né? Chamaram o Bolsonaro para depor, porque eles querem enquadrar o Bolsonaro como autor intelectual silencioso do 8 de janeiro. Né? A presença, o perfume a caatinga de Bolsonaro, né? Ela criou o l'air du temps, ela criou o zeitgeist, para as pessoas ficarem muito loucas e irem lá para o 8 de janeiro. Então eles querem isso aí. Eles querem enquadrar o Bolsonaro. Agora, o Lula não é autor intelectual direto, escancarado dos crimes do MST? Pois é, né? Mas a gente não poderia esperar outra coisa. Primeiro, muito boa tarde, Pavinato, Daniel, Ricardo, Deise, toda a nossa audiência. O MST participou ativamente da campanha do PT para a eleição do Lula. O MST indica nomes importantes do governo. O MST tem o seu líder viajando com o próprio presidente Lula em uma comitiva oficial do governo brasileiro. Então não dá para esperar outra coisa. E aí a gente vê os ministérios que deveriam estar cuidando disso de perto, que seriam os ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Justiça, muito longe. Por exemplo, a gente vê o discurso do ministro Padilha criticando, repudiando, mas não é muito a pasta dele, né? Não é a matéria que ele deveria estar debruçado especificamente. A gente deveria ter... A pasta dele é o quê? Carbonara, o sugo, bolonhesa? Pois é, a pasta dele é ministro de Relações Institucionais, ele caminha transversalmente a todos os ministérios, mas a gente deveria ter uma manifestação mais firme do Ministério, especialmente de Desenvolvimento Agrário, que foi aquele ministro que, quando teve a invasão do MST lá nas terras da Suzano, na Bahia, ele se colocou à disposição para conciliar, para mediar um conflito, como se as partes envolvidas estivessem no mesmo pé. Exato. Que é quem vai receber essa reunião agora, segundo foi noticiado, né? O ministro da Agricultura, ele só fez a crítica não porque invadiram terras produtivas, que já vem acontecendo desde o início do ano. Ele fez a crítica só depois que invadiram a Embrapa. Ou seja, quando mexeu com o governo, de certa forma, né? Mas enquanto tem um fazendeiro, um produtor rural sofrendo as invasões e extorsões, inclusive, desses movimentos, ele não se manifestou. Os fazendeiros agora são os vilões da novela, né? Que alguém está vendo novela? Eu não vejo mais novela. Eles são os vilões. Tony Ramos e Glória Pires. Mas todo governo da esquerda, a agricultura é a vilã, né? Essa história do MST, a gente tem tanta coisa para falar que eu confesso que eu fico ouvindo vocês aqui e meu cérebro começa a ferver, porque são tantas histórias, né? A gente vê essas ações violentas do MST,
Olha, meu cérebro também ferve. E ferve mais do que sangue do Sidney Magal em frente a Sandra Rosa Madalena. Eu não consigo retomar. Então, eu tava lembrando aqui de algumas histórias do MST, né? O MST sempre trouxe esse terror e inquietação, agora vou ficar rindo. Esse terror e inquietação ao campo, né? Eu acho que o objetivo social e fundiário do MST há muito se foi, né? O objetivo hoje é muito político, tanto é que nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro praticamente não houve invasões, o Lula mal assumiu e o MST se mostra cada vez mais como um braço desse governo, né? E aí tu estava falando, né, com a Bayashi do Padilha e de alguns ministros que criticaram as invasões, mas eu até anotei que o Padilha teve muito cuidado na crítica dele, né? Ele falou que é contra atos que danifiquem processos produtivos. É tipo, repudia, mas não repudia, né? E quem deveria falar alguma coisa, que é o presidente Lula, até agora não falou nada. Aí só pra gente relembrar alguns atos violentos do MST... Mas a imprensa consorciada tem soltado, Lula repudia. Não, Lula não repudia. Mas aí você vai ler a matéria, era só o ministro. Exatamente. Não, Lula tá quietinho, até porque, como vocês comentaram aqui, levou o Stedley pra China. O exército do Stedley, como ele Exatamente. Que é como eles chamam o MST. Exatamente. No Brasil, gente, o exército do Stedley. Em 2009, o MST invadiu uma fazenda em Pernambuco, matou um produtor rural. Depois invadiu uma fazenda produtiva no Triângulo Mineiro, matou o filho do produtor rural e sequestrou alguns dos funcionários. Homicídios democráticos. Exatamente. Então, assim, é muito assustador, porque da mesma forma que estão imputando o 8 de janeiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, está na hora de imputar as invasões do MST ao presidente Lula. A CPI da Terra, que aconteceu em 2005, o líder da bancada ruralista na época, que era o Abelardo Lupion, hoje o filho dele, o Pedro Lupion, é o líder da bancada, mas o Abelardo, no relatório final da CPMI, ele queria que as invasões do MST fossem indicadas como movimentos terroristas, mas aí depois o relatório ficou por isso mesmo e não foi decidido dessa forma. Mas está na hora de repensar isso, porque a partir do momento que eles entram com foice, com facão e matam as pessoas dentro das propriedades rurais e propriedades produtivas, isso não é mais só um objetivo social. Ricardo,